Subiu para 21 o número de mortos na nevasca histórica que atingiu os Estados Unidos. Em cerca de 10 minutos choveu 35 milímetros. Autoridades sanitárias na Índia monitoram um surto no vírus Nipah. Tempestade que provocou mortes. Ter, como você disse, consequências além das fronteiras do país, né? Ataques contra alvos civis e a infraestrutura de cidades estão... Boa noite, Hope. Graça e paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos para a nossa série de mensagens. Hoje nós vamos meditar em uma nova mensagem, né? A segunda mensagem desta série, Por que confiar em Deus? Hoje é este o tema, por que confiar em Deus? Nós poderíamos dizer que é fácil essa resposta, né? Porque é uma pergunta, né? Por que confiar em Deus? Acredito que até uma criança que tenha lido alguns textos bíblicos, ela pode nos dizer por que podemos confiar em Deus. Mas não é tão simples assim. É claro que nós podemos falar para alguém, né? Deus é bom. Tá certo ou não? Deus é santo. Deus é eterno. Deus é único. Nós podemos falar para uma pessoa, né? Deus cura. Deus traz paz. Deus livra. Deus nos ama. Podemos falar isso ou não? Até as crianças que aqui estão na salinha lá, né? Aprendendo a Bíblia, que pouca experiência tiveram na vida, podem dizer isso para alguém. Elas estão mentindo? Não. De forma alguma. Elas estão falando a verdade. Exatamente o que a Bíblia diz. Mas há uma grande diferença em nós falarmos o que ouvimos, em falarmos o que nós já vivemos. É muito diferente. Nós cantamos aqui que Deus proverá. Jeová Jireh. Todos nós podemos dizer uns aos outros, podemos cantar isso, Deus proverá. Mas nós podemos falar isso por experiência? Quem pode falar isso por experiência? Eu já vivi esse momento em que Deus provê. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Por que confiar em Deus? Quantos podem dizer, Deus proverá, não somente porque está na Bíblia, mas porque você já passou por isso, porque você já foi experimentado nessa situação. Então você pode falar para o seu companheiro, para o seu amigo e dizer para ele, olha, Deus proverá na sua vida. Você pode confiar nisso. Aí a pessoa vai dizer para você, mas você já viveu esse momento? E você vai dizer assim,
eu vivi esse momento. Deus proveu na minha vida, no momento muito difícil, eu tive experiência com Deus. Porque nós saímos da área teórica, que está na Bíblia, mesmo que é verdade, mas enquanto nós não vivemos, nós temos dificuldade de falar para uma pessoa que ela pode confiar em Deus. Porque nós não temos aquela convicção que deveríamos ter. Abra sua Bíblia em 2ª carta de Paulo aos Coríntios. Quando eu fiquei pensando nesse tema, e eu fiquei orando e pensando, Deus, aonde eu vou falar? Porque eu posso, de Gênesis a Apocalipse, encontrar centenas de textos importantes para falar sobre isso. Por exemplo, eu pensei, eu posso falar que o povo hebreu viu o mar vermelho se abrindo. Então você pode confiar em Deus. Mas eu pensei, eu não vi o mar vermelho se abrindo. Eu posso falar porque está na Bíblia, mas eu não vi com os meus olhos. Quantas coisas eu pensei, em que texto eu vou, Deus, falar para a igreja o porquê elas devem confiar no Senhor. Então Deus me levou para a 2ª carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 8, 9 e 10 somente. E o texto diz assim, porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima de nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Feche teus olhos novamente. Vamos orar ao Senhor. Pai eterno, obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder nos encontrarmos nesse lugar, adorar o Teu nome, contribuir com as nossas ofertas e também termos a oportunidade de meditar na Tua palavra, naquela que sustenta a nossa vida. A Tua palavra é a verdade. Ensina-nos, ó Deus, a amar a Tua palavra. Use a Tua palavra agora para abençoar-nos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, é a 2ª carta, e essa é uma das cartas mais pessoais de Paulo. Por isso que depois eu entendi por que Deus me levou para esse texto. Porque o relacionamento com Deus é uma questão pessoal. Eu posso falar o dia inteiro para uma pessoa, confia em Deus. Irmã, confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus. Eu posso passar minha vida inteira falando para as pessoas confiarem em Deus. Mas eu tenho experiência para falar para as pessoas que elas devem confiar em Deus? É por isso que
além de Jesus dizer, eu estarei com vocês todos os dias, Ele falou que nós ainda teríamos com Ele, não sozinhos, com Ele, nós teríamos aflições no mundo. E é justamente isso que Paulo está falando. Ele não está falando para os irmãos de Corinto, olha, vocês lembram que Deus abriu o mar vermelho? Não era a geração deles. É claro que eles iam lembrar. Então vocês podem confiar em Deus. Vocês lembram como Deus usou Josué para vencer 31 reis? Então vocês podem confiar nele. Mas Paulo faz isso de uma forma diferente. Ele usa a sua oportunidade, o seu sofrimento, a sua luta e a sua experiência com Deus para mostrar para as pessoas que elas podem confiar em Deus. Ele usa a sua própria vida. Ele usa o seu sofrimento. Ele usa um momento da sua vida que ele está em extrema crise. Porque não é deitado num sofá assistindo televisão que alguém vai conhecer a Deus. Você vai conhecer a Deus lendo a Bíblia? Vai. Você vai saber o caráter de Deus lendo a Bíblia? Vai. Você vai saber como Deus é amoroso, santo e tudo aquilo que nós pensamos a respeito de Deus lendo a Bíblia? Você vai saber. Mas você vai saber melhor ainda quando você viver a sua experiência. Você já viu alguém dizendo, isso já aconteceu comigo, alguém dizendo para você, olha, o que você está passando hoje, e a pessoa, numa situação difícil, alguém mais experiente vai dizer para você, o que você está passando hoje, Deus vai usar isso como experiência para você ajudar outros. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi isso, lá no começo da minha caminhada cristã, numa luta terrível, e alguém mais experiente chegou para mim, colocou a mão em mim e falou assim, eu vou orar por você, mas saiba de uma coisa, o que você está passando hoje, é para você conhecer a Deus, e lá na frente Deus vai te usar nessa área, e você vai abençoar, e vai instruir outras pessoas, e você poderá dizer para essas pessoas, você pode confiar em Deus. Você fala diferente. É diferente de você ter lido ou você ter passado por aquela experiência. É diferente. Paulo não fala em questão teórica de confiança. Ele fala em questão de experiência, testemunho. Quando o meu neto nasceu, Natan, ele morreu. E ele passou 9 minutos sem respirar. Onde estava Deus nessa hora? Onde estava Deus? Estava lá conosco, no hospital. E eu fui para um canto, sozinho. Depois de orarmos coletivamente, em família, eu fui para um canto sozinho. E chorei e falei, Deus, eu não sei como eu vou me comportar. Eu não sei como estará a minha fé depois dessa situação. Eu fui sincero com Deus. Eu nunca imaginaria passar por uma situação daquela. E eu já era pastor há muito tempo. E eu falei, Senhor, eu quero entregar o Natan nas tuas mãos.
Eu não questionei Deus, eu não falei para Deus, eu ordeno que o Senhor ressuscite o Natan. Eu não. Eu falei de mim, falei, Deus, eu não sei o que vai ser de mim, da minha fé, depois disso. Mas eu orei e pedi a Deus que Ele trouxesse o Natan de volta. E Deus trouxe o Natan de volta. É que hoje ele não está aqui, senão eu ia mandar chamar ele para você ver. A maioria conhece o Natan. Natan tem 8 anos hoje. Não ficou sequela nenhuma no Natan. Com 9 minutos sem respirar. Eu posso dizer para você, você pode confiar em Deus. Você pode confiar em Deus, porque Deus é poderoso. Eu não estou só lendo para a Bíblia, que a Bíblia diz que Deus é poderoso, que pode fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas eu posso dizer para você, porque eu vi uma criança ressuscitar. Então você vai falar com mais garantia, com mais fé, com mais temor, quando você passar por uma experiência com Deus. Paulo não está dando razões bíblicas, teológicas. Paulo não está falando de questões teológicas, e ele é um homem muito teólogo, né? Ele não está falando de coisas teólogas aqui. Ele não está abordando teologia. Ele está falando da experiência dele com Deus. E essa experiência vai nos instruir um pouco nessa noite. Então, por que Paulo está falando para os coríntios, está falando para nós? Por que vocês podem confiar em Deus? Por que vocês devem confiar em Deus? Ele passou por aquilo. Primeiro, porque a autossuficiência é uma ilusão. Agora Paulo está passando por uma luta terrível. E se sentiu até como se estivesse no final da vida. Então ele fala para os irmãos: fomos sobremaneira agravados, acima das nossas forças. Irmãos, quantas pessoas andam por aí se achando o máximo, né? Quantas pessoas? Quantos homens, quantas mulheres se achando o máximo? É um risco muito grande, viu? Não só do apóstolo, mas qualquer um de nós. Viver achando que nós somos o cara. Eu resolvo qualquer coisa. Eu sei tudo. Eu sou mestre em divindade agora. Eu já li a Bíblia 100 vezes. É um perigo muito grande. E esse, o apóstolo, o maior dos apóstolos, não porque, como o pastor Heber falou semana passada, não porque ele era melhor que Pedro, que João, que Tiago, mas porque ele escreveu mais de todos os apóstolos. Então, o grande apóstolo Paulo passou por um momento que ele estava meio que perdido, achando que aquele ali era o momento dele. E ele fala, olha, acima das nossas forças. Então você deve confiar em Deus, você pode confiar em Deus, porque a autossuficiência nossa é uma ilusão. Ilusão. Eu já vi muitos homens, pastores renomados. Não, porque eu sou teólogo há trocentos mil anos. Porque eu fiz PhD, doutorado. Porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Apoiado aonde? No seu conhecimento teológico. Aí chega a notícia, né? Pastor tal caiu em adultério. Pastor tal largou a mulher.
pastor tal abusou das pessoas. Pastor tal é um abusivo. Porque muitas pessoas passam a vida inteira na sua autossuficiência. Eu caí. Uma vez a pessoa perguntou para mim assim: quantas vezes você leu a Bíblia? Eu falei, bom, o Antigo Testamento, que eu não gosto de ler muito, né? Eu li umas 4, 5 vezes. Mas quando precisar eu vou lá e leio. Mas o Novo Testamento eu já li umas 20 ou mais. Ah, você leu muito pouco. Eu já li não sei quantas vezes. Eu. Sabe o que é isso, irmãos? Autossuficiência. Você deve confiar em Deus, Paulo está falando, porque você não é autossuficiente. Cuidado. E olha que Paulo é um homem experiente, maduro, cheio do Espírito Santo, e chegou a um ponto de colapso. Porque todos nós temos sentimentos. Todos nós temos coração, sentimentos. Todos nós choramos a perda de alguém. Todos nós sentimos dor no corpo, na carne. Nós não podemos ser autossuficientes. Paulo usou uma palavra grega chamada thlipsis. Quando ele fala aqui, fomos sobremaneira agravados, acima das nossas forças. Ele está falando que ele sentiu um peso tão grande. É como se você estivesse deitado e alguém viesse colocar um peso em cima de você assim, a ponto de você não conseguir respirar e morrer. Paulo estava achando que eram os últimos dias, ali estava a morte dele. Por quê? Porque ele é humano. Então ele está falando, cuidado com a autossuficiência. Você tem que confiar em Deus, para que você não confie em você mesmo. Porque quando chegar o momento difícil, a luta, a dor, a perseguição, provavelmente você vai se sentir sozinho, isolado, abandonado por Deus. Ele estava num perigo que pensou ter chegado à sua última hora e que não poderia escapar da morte. Olha a situação que ele está. E ele está querendo nos ensinar que maturidade espiritual, mesmo que você seja apóstolo, hoje não tem mais apóstolo, né? Mas na época, mesmo que você seja apóstolo, que você tenha maturidade espiritual, isso não elimina o limite do ser humano. O ser humano é frágil. Por isso que nós temos que confiar em Deus. Porque nós não somos autossuficientes, nós somos limitados. Então ele reconhece que a fraqueza humana é real. Paulo reconhece. Ele reconhece que a incapacidade nossa é real. E ele reconhece que o desespero também é real, pode acontecer. Eu nunca fico abalado com nada. Eu não acredito numa pessoa que me fale isso. De jeito nenhum. Eu não fico abalado com nada. Eu não acredito. Estou vendo aqui que o apóstolo Paulo ficou abalado. Como que alguém pode dizer, eu não fico abalado com nada?
Eu conheci um pastor que uma vez ele falou assim, de um caso, de uma situação: ah, irmão, eu já vi de tudo nessa vida. Viu nada? É mentira. Viu nada? Quem é que viu tudo nessa vida? As pessoas se gabam. E o apóstolo Paulo está humilde aqui, ó, dizendo isso. O desespero é real. Pode acontecer. Nós estamos numa época, que eu nem sei se eu poderia dizer aqui. Nós estamos numa época em que o número de suicídio é gigante. Muitos cristãos, pastores. Há poucos dias atrás, um pastor com 23 anos de pastorado pediu saída da igreja, porque precisava cuidar da saúde, do coração, da mente, porque não estava bem. Você acha que ele estava errado em fazer isso? Ah, que pastor fracote, que pastorzinho que não consegue enfrentar as situações. Só um tolo para falar isso. Que pastorzinho fraco, não aguentou. Segundo, porque Paulo está falando, por que confiar em Deus? Primeiro, porque nós não somos autossuficientes. Segundo, porque a crise tem propósito redentor. Há situações, irmãos, que fogem totalmente do nosso controle. Paulo diz assim, ó, para que não confiássemos em nós mesmos. Ele ainda continua dizendo nesse assunto. Essa frase revela uma intenção divina. O sofrimento não é descrito como acaso. Bom, eu mesmo não acredito no acaso, né? E a Bíblia também não dá margem para confiar e acreditar no acaso. Mas aquilo se torna um instrumento de Deus. As crises tornam um instrumento de Deus, mesmo que você não queira passar por dificuldades, por lutas. O sofrimento se torna um momento, um propósito, melhor palavra, pedagógico. Deus está trabalhando em nós. Deus está trabalhando na nossa salvação. Deus está trabalhando na nossa maturidade. Então você deve confiar em Deus, porque Deus tem um propósito redentor na nossa vida, para nos tornar pessoas melhores. Veja como é diferente, né? Ah, confie em Deus. Deus abriu o Mar Vermelho. Quem sabe Ele abre o Rio Tietê? Quem sabe Ele abre aí, né? Quem que vai pensar nisso hoje? Mas quando você está lá na sua luta, na sua batalha, na sua dificuldade, no casamento, nas finanças, com o filho, na perda, você vai pensar no Mar Vermelho? Então a crise, Paulo está dizendo assim, olha, você tem que confiar em Deus, você deve confiar em Deus, você pode confiar em Deus, porque Ele está trabalhando na sua vida. Agora nós pensamos, puxa vida, o apóstolo já era um homem naquela época, já era de uma certa idade, né? Não é que nem hoje, né? O Paulo devia ter mais ou menos a minha idade, né? Então, Paulo já era um homem experiente, né? Cabelo branco, alguns dizem que ele não tinha cabelo, não sei, né? Barba branca, já velho.
E Deus estava trabalhando na vida dele. E ele está falando, então, o que eu estou passando para os irmãos de Corinto. Então, ele podia falar para os irmãos, confie em Deus. Porque eu acabei de ter uma experiência com ele agora, há poucos dias, na Ásia, que foi algo terrível, vamos usar a palavra. Foi algo terrível para a minha vida, aterrorizante para a minha vida. Então Deus tem um propósito pedagógico. Quando você estiver sofrendo, você tem que confiar em Deus. Porque Ele tem um propósito pedagógico para nos transformar. E às vezes Deus usa a dor. A dor. Eu já falei aqui, acho que uma vez, né? Eu conheci um pastor que perdeu o filhinho com 3 anos de idade. Irmão, sinceramente, quando ele contou isso, eu não tinha passado pela experiência do Natan, do meu neto. Mas Deus ressuscitou Natan. Só que o filhinho dele, Deus não ressuscitou. Imagine você perder uma criança de 3 anos, querido. Não dá para pensar. Não dá. A minha mente aqui, eu não imagino o que aquele irmão passou. Não consigo. Eu sei um pouquinho, porque eu experimentei isso 9 minutos. 9 minutos. Tá, mas esse pastor, ele pode falar sobre isso por experiência. E você olhar para aquele homem com tanto conhecimento, tanta experiência, um homem maduro, e você vai pensar, o que Deus quer ensinar para esse homem? O que Deus quer ensinar para um homem desse? Tenho que ensinar. E é isso que Paulo está falando. Você deve confiar em Deus, você precisa confiar em Deus, porque Deus tem um propósito redentor na sua vida. Ele está trabalhando na sua vida. Ele não quer que você seja qualquer um. Ele olha para você e Ele quer que você fique parecido com Jesus. Então, aqueles que falam, né, eu enfrento qualquer coisa, eu não desisto, eu não desanimo, eu não sofro, nada me preocupa. Ele não leu o texto de Lucas, né, quando Jesus está no Getsemane. O suor de Jesus, né, saía gotas de sangue. Jesus estava extremamente deprimido, triste, até a morte, ele falou. Aí um camarada de hoje, né? Nada me atinge. Eu acho que ele não teve muita experiência com Deus ainda não. Então, Paulo está dizendo assim, a crise que eu estava há poucos dias atrás, foi permitida. Deus permitiu a crise, porque Ele estava me aperfeiçoando, para ser um homem melhor. Então você deve confiar em Deus, porque Ele trabalha muito bem em nossas vidas. E o propósito dEle trabalhar em nós, é para que nós sejamos pessoas melhores. Então você pode confiar em Deus. Você deve confiar em Deus. Terceiro, por que devemos confiar em Deus? Porque o seu poder é ilimitado. Muitas pessoas, vou voltar ao assunto, porque eu quero que você pense nisso, na sua experiência de cristão. Muitas pessoas não tiveram muitas experiências com Deus ainda. Ainda são muito novas, estão caminhando agora com Jesus, se batizaram agora. Além de não ter um conhecimento bíblico, teológico, não tiveram muita experiência com Deus.
Então nós estamos aqui, a igreja está aqui para isso. Para ensinar, para dar instruções a respeito desse Deus maravilhoso. E ele disse assim no versículo 9b: mas em Deus, ele disse lá atrás, não confiemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita mortos. Olha aonde ele foi. Ele está falando para os irmãos de Coríntios: vocês têm que confiar em Deus, porque o poder de Deus é ilimitado. Foge da nossa compreensão, da nossa capacidade. O poder de Deus foge daqui, ó. Eu li um livro, acabei essa semana, Verdadeiros Cientistas, Fé Verdadeira. Irmãos, 20 capítulos. Cada homem e mulher que escreveu aquele livro é um cientista, é um médico, é um pesquisador, PhD, doutor na geografia, na medicina, na astronomia. No que você pensar, eles selecionaram pessoas assim para escrever aquele livro. Tem até um que trabalhou na questão do genoma e descobriram 3 milhões de genoma no ser humano, e todos eles cristãos. Ouviram? Não são ateus, cristãos. E você vê aqueles homens e mulheres contando a experiência deles e como eles acreditam em Deus, porque eles estudaram planeta que estão a 7, 10, 50 anos luz daqui. Você sabe o que é 1 ano luz daqui? 50 anos luz aqui. Estudar as galáxias. E eu nunca olhei num telescópio assim para ver nada. E esse cientista estudou tudo isso, o grupo dele. E ele falando de Deus, da construção do universo, do poder que rege todas essas coisas, a gente fica de boca aberta. E Paulo está falando, o poder de Deus é ilimitado. Por que vocês podem confiar em Deus? Porque o poder de Deus é ilimitado. Aqui está, irmãos, o objeto da confiança. Ele não diz apenas confia em Deus, mas identifica Deus pelo seu maior atributo revelado. Deus tem poder de ressuscitar mortos. Eu vi isso. Eu posso dizer para você que Deus tem poder de ressuscitar mortos. Não só porque Ele ressuscitou o próprio Jesus. Não só porque ressuscitou Lázaro. Não só porque Pedro, orando, ressuscitou Tábita. Mas porque Ele ressuscitou o meu neto. Então eu posso dizer para você que Deus tem poder para ressuscitar mortos. Você deve confiar nisso, mas o dia que você tiver experiência com Deus, você vai falar de outra maneira. Se alguém te perguntar, eu posso confiar em Deus? Você não vai ficar assim, deixa eu ver, qual é o seu problema? Deixa eu ver se eu acredito que Deus possa. Olha a lição que Paulo estava aprendendo com a experiência com Deus. E essa que Paulo fala é uma referência a um dos pontos mais importantes da fé cristã, que é a ressurreição de Jesus. Porque ainda tem pessoas que acreditam ou não acreditam na ressurreição. Olha, se eu acredito que Deus pode ressuscitar uma criança hoje, você acha que eu duvido que
Jesus ressuscitou e que um dia todos nós seremos ressuscitados com Ele. Então Paulo está dizendo, se Deus vence a morte, nada é irreversível. Deus pode reverter qualquer coisa. Então Paulo está dizendo, você deve confiar em Deus, porque Deus tem um poder ilimitado. E por último, porque podemos confiar em Deus. Paulo diz, porque a sua fidelidade é contínua. Mas lembrando, é diferente de alguém dizer para você, pode confiar em Deus que Ele é fiel. E você vai para outra pessoa e fala, pode confiar em Deus que Ele é fiel. Aí você vai para outra e fala, pode confiar em Deus que Ele é fiel. Aí alguém fala para você, por que Deus é fiel? Por que você está me dizendo isso? É porque alguém me disse. Você vê muito isso em caminhão na estrada. Você está atrás do caminhão, está escrito assim, Deus é fiel. Ele fala assim, no versículo 10, para nós ir para o encerramento. Deus nos livrou. Livrou do quê? Daquela situação que ele estava passando. Ele estava à beira da morte. Ele estava em colapso mental. Ele estava sofrendo. E ele fala assim, olha, vocês podem confiar em Deus porque a sua fidelidade é contínua. Eu pensei que ia morrer naquele dia, mas não. Não era o meu dia. Deus foi fiel, Ele nos livrou e continuará a nos livrar. É muito diferente de você ouvir do que você passar pela experiência. Eu já vi muitos relatos de pessoas, falando assim, Deus me deu um livramento que eu não consigo nem entender como aquilo aconteceu. Alguém já teve experiência com Deus assim ou não? Olha, várias pessoas. Deus me deu um livramento. Essas pessoas que já passaram por isso, agora elas sabem. Não teoricamente, não porque ele ouviu na traseira de um caminhão, Deus é fiel, mas porque ele passou por aquilo. Estava num ponto que ele falou assim, eu não posso fazer mais nada. Aí Deus foi lá e... Aí ele está falando assim, Ele vai continuar nos livrando. Olha o que a experiência faz conosco. Deus nos livrou e continuará nos livrando. Você pode confiar em Deus porque a sua fidelidade é contínua. Esse versículo apresenta, irmãos, 3 tempos: passado, a experiência comprovada; presente, a ação contínua. Deus está nos livrando. E no futuro, Deus estará nos livrando desse mundo mau e vai nos levar para Ele, quando nós estaremos com Ele para sempre. Então Paulo constrói a confiança mais pela memória do que foi gravado na mente dele. A experiência que ele teve. Ele estava sofrendo, achava que era o último dia, se sentia esmagado, desolado e achando que era o último momento. E Deus foi lá e mudou toda a situação.
Agora, ele pode dizer para os irmãos de Corinto, né? Deus é fiel. Confie nele. Ele pode dizer: confie em Deus. O poder de Deus é ilimitado. Ele pode dizer: confie em Deus. Ele está trabalhando na sua vida. E Deus sabe como trabalhar em cada um de nós. E Ele pode dizer: confie em Deus, não na sua capacidade. Você é fraco. Você é fraco. Você é pecador. Você é humano. Você é limitado. Confie em Deus. Eu quero concluir. Paulo também quis mostrar que a crise que ele passou não destruiu a fé dele. E na verdade, Deus não permite nenhuma crise na nossa vida. E olha que eu já vi pessoas, olha irmãos, como cristão e como pastor principalmente, já acompanhei pessoas que sofreram, que era difícil até de você estar junto com a pessoa, porque às vezes nos falta palavra, porque a pessoa conhece a Bíblia, ela não sabe, quer que você chega lá e fala: confie em Deus, homem. Eu acompanhei um jovem que descobriu câncer na adolescência, com 16 anos de idade, músico da igreja, que nem os irmãos aqui, ó. Excelente músico, excelente músico. Quando eu me tornei pastor, ele foi ajudar na construção da igreja lá, informar a igreja. Descobriu que tinha um câncer terrível. Irmãos, foi 5 anos lutando com o câncer. Tinha dia que eu não sabia o que falar para aquele jovem. Ele fez até transplante de medula. Não deu certo. Ele morreu com 21 anos de idade. A minha fé naquele tempo também foi testada. Quando eu estava no trabalho, a Célia me ligou e falou: o Bruno morreu. Passei em casa, peguei ela, fomos no hospital Mário Covas. E você vê uma mãe que chega em você, de frente com você, pega em mim assim, ó, pegou em mim aqui assim, ó, desesperada, cristã, catou aqui, ó, pastor, vai lá e ora para o meu filho ressuscitar. O que vocês acham que eu fiz? Eu fui lá e orei pelo menino ressuscitar? Eu desabei. Eu desabei em choro. O que eu podia fazer? Me encolhi, saí de perto dela, empurrei a Célia para ela, falei: abraça ela e chora com ela aí. E no dia do velório, imagine a igreja cheia, gente para fora assim, ó. E eu destruído, tendo que manter um pouquinho, né, a coragem e pregar. E sinceramente, irmão,
Eu estava me sentindo tão inútil, tão pequeno naquele dia, tão mal, que eu acho que foi uma das melhores pregações que eu preguei na minha vida. Porque foi uma experiência terrível. Fique em pé, vamos orar ao Senhor. É bem provável que temos pessoas aqui nessa noite que ainda não entregou a vida para Jesus. Está em dúvida se deve confiar em Jesus ou não. Provavelmente tem pessoas aqui nessa noite que está em dúvida: será que eu devo me batizar? Pode ter pessoa aqui nessa noite sofrendo, com o coração apertado, vivendo dias terríveis, e você não está aqui por acaso. Você está aqui porque você precisava ouvir que o que você está passando é uma experiência que vai marcar a sua vida para sempre. Você está conhecendo Jesus melhor. Há alguma dessas pessoas aqui nessa noite? Quero orar por você. Alguém aqui quer entregar a vida para Jesus nessa noite? Vem aqui. Vem aqui, não tenha vergonha não. Você está entregando a vida para Jesus. Eu vejo que as pessoas... Eu já fiz algumas cirurgias na minha vida e eu não sabia nem o nome do médico que eu ia operar. Olha a confiança que nós colocamos. Aí nós falamos de Jesus. E tem pessoas que lutam contra a sua autocapacidade e suficiência. Não. Entrega a sua vida para Jesus. Confia nele. E o mais ele fará. Ó Senhor, eis aqui estas vidas tão preciosas, vidas pela qual o Senhor Jesus entregou a vida no Calvário, pela qual o seu corpo foi transpassado, pela qual o seu sangue foi derramado. Olha aqui pessoas, Senhor, arrependidas, que confiam no Senhor, porque nesse momento ouviram que elas podem confiar no Senhor. Senhor, receba cada uma delas em teus braços maravilhosos de amor. Guarde elas, sustente elas, livra elas, abençoa elas, Senhor. Trate elas, ó Deus, como o Senhor tem tratado a mim e aos demais irmãos dessa igreja. Senhor, eu oro para que o Senhor perdoe os pecados, que o Senhor, ó Deus, faça delas teus filhos, Senhor, e elas comecem uma nova jornada com o Senhor nessa noite, e tenham uma experiência maravilhosa de conhecê-lo a cada dia. Oramos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Irmãos, Deus abençoe a todos. Tenham todos uma semana abençoada com Cristo Jesus. Amém.